Agora um assunto extremamente sério, um homem de 39 anos, líder religioso de um grupo de jovens, foi preso por estupro de vulnerável contra uma menina de 12 anos de idade. Esse crime foi em 2018, na zona norte aqui da nossa capital. O que eu acho mais absurdo disso é que esse homem teve audácia, mesmo sendo líder ali do grupo, ele teve a audácia de dizer que não sabia a idade desta criança de 12 anos. Informação, inclusive, negada pela polícia. Não foi isso, Vinícius Mecenas? O que é que a polícia disse em relação a esse caso? Boa noite, Vinícius Mecenas. Agora sim, Mariana, muito boa noite para você, para todo mundo que está com a gente aqui no Cidade Alerta, na TV Atalaia. Mariana, situação lamentável, né? Vira e mexe a gente tem dado notícias como essa aqui, né? Mas é importante a gente trazer notícias pesadas como essa para alertar a população. Veja só, esse homem de 39 anos, ele foi condenado, né, preso posteriormente por estar cometendo esse crime de estupro de vulnerável contra essa jovem de 12 anos. Esse homem, à época, era líder de um grupo de jovens, de uma igreja que fica aqui na zona norte de Aracaju. As investigações não são de agora, Mariana, começaram ainda em 2018. Claro que foi desencadeada essa investigação a partir de uma denúncia feita pela própria vítima. Segundo os representantes que ficaram responsáveis por realizar essa investigação, esse autor do crime teria, portanto, se aproveitado, né, do emocional, da fragilidade e até mesmo da inocência dessa criança, Mariana. Estou falando de uma menina de 12 anos de idade, para cometer todos esses atos libidinosos, né? Ele teria cometido esse estupro, inclusive dentro das dependências da igreja em que ele era líder de grupo, né? Em outros momentos, ele acabou levando essa vítima também para a casa dele. A gente vai entender mais como se deu essa investigação até o cumprimento do mandado de prisão com a delegada Josefa Valéria. Vamos acompanhar. Nós demos cumprimento ao mandado de prisão definitiva, né, desse homem de 39 anos. Né? A investigação iniciou no ano 2018, quando nós recebemos a denúncia, né, de que essa criança, né, de 12 anos estava sendo vítima de estupro de vulnerável por esse rapaz que era coordenador do grupo de jovens de uma igreja lá na zona norte de Aracaju. Né, ela adentrou o grupo de jovens da igreja porque estava passando por problemas psicológicos, né, estava com a sua vida um pouco abalada, né, e ele se aproveitando dessa questão emocional da vítima, se aproveitando também da autoridade, ele como coordenador, né, exercia essa autoridade sobre aqueles jovens, né, iniciou os abusos, né, ocorreram atos libidinosos ainda dentro das dependências da igreja, né, e outros atos ele levou a vítima até a residência dele. Né, então, nós cumprimos o mandado de prisão definitiva, ele foi condenado a 14 anos de prisão, já está à disposição da Justiça. Pois é, Mariana, e veja só, viu? A investigação, como eu tinha dito, né, ela começou ainda em 2018. Então, todas as pessoas que fazem parte desse processo criminal foram ouvidas, tanto o denunciante quanto o denunciado. Em relação a esse homem, de acordo com, inclusive com a delegada Josefa Valéria, ele teria, no primeiro momento, confirmado que teria feito esses atos libidinosos com essa jovem. Mas, segundo ele, veja aí a cara de pau, viu, Mariana? Ele disse que não sabia a idade dessa criança, que tinha apenas 12 anos, que foi desmentido, né, pela própria delegada, tendo em vista que ele era líder do grupo de jovens da igreja. Ou seja, ele tinha acesso, sim, à ficha, né, em que tinha todos os dados pessoais das pessoas que faziam parte desse grupo de jovens. E em paralelo a isso, essa vítima teria, inclusive, relatado, né, para a delegada que ela teria, sim, dito a ele que ela tinha 12 anos de idade durante esses atos libidinosos. Vamos acompanhar o que diz, inclusive, mais uma vez, a Josefa Valéria sobre esse relato. Não, a vítima teve coragem de denunciar, ela denunciou lá na igreja mesmo, né, a pastora da igreja,
que procurou a família, né, tomou as providências imediatamente, ele foi afastado da igreja e a família nos procurou aqui no DAGV, né, e nós demos início à investigação. Quando ele foi ouvido, ele não negou ter tido as relações, né, esses atos com a vítima, ele apenas informou que não sabia a idade dela, né, porque durante a investigação e durante o processo, né, foi comprovado que ele sabia sim, tanto que ele encontrava a criança com a farda da escola, ele era o líder dos jovens, ele tinha acesso às fichas de todos os jovens que participavam do grupo. Foi constatado também que pela idade dela, de apenas 12 anos, ela era a mais jovem de todos do grupo, né? Então, assim, não tinha como ele não saber a idade dela. A vítima confirmou que tinha dito a ele, né, nos encontros pessoais que havia, né, nos desabafos que ela fazia, contando a vida dela, tinha contado a idade. Então, assim, não tinha como, ele realmente se aproveitou, né, do momento de fragilidade da vítima e da autoridade que ele exercia sobre ela. Ele foi preso. Pois é, Mariana, uma situação como essa aí, o que fica, né, são esses traumas físicos, psicológicos, emocionais dessa garota que está apenas começando, né, a viver a vida. Mas a notícia boa que a gente tem para dizer desse caso é que esse homem já foi tirado de circulação, né? Como eu havia dito, ele foi condenado e preso pela polícia sergipana, pela justiça sergipana. Ele inclusive já chegou a passar pela própria audiência de custódia, que manteve a prisão. Inclusive esse homem de 39 anos já foi direcionado para o sistema prisional sergipano, onde vai cumprir uma pena determinada pelo próprio Poder Judiciário, em reclusão de 14 anos. Mariana. Eu agradeço, Vinícius. Eu quero dizer para o povo que está em casa, em relação a esse caso, vou aqui para que eu gosto de falar mais de perto com você que está em casa, a gente não precisa passar pelo problema para aprender com ele, né? Então eu acho que essa história aí já nos ensina muito sobre confiança com o outro. Seja líder religioso, seja, enfim, o que quer que seja. Não dá para confiar criança sozinha com essas pessoas, com uma pessoa que não seja tão próxima. Aí você fala, Mariana, você está culpando as mães? Jamais. Jamais. Quando que essa mãe, quando que esse pai ia imaginar que alguém que trazia paz, calma, tranquilidade ia fazer um absurdo desse? Ninguém imagina. Mas que nos sirva de lição. Outra coisa que eu quero dizer é em relação às pessoas que se referem a abusadores como monstro, como doentes. Não. Monstro não existe. Monstro é uma coisa distante. Esse homem existe, ele tem nome, ele estava próximo a essas crianças. Não tem esse negócio de monstro. Não. É gente e está perto da gente. Por isso que precisamos estar atentos e atentas. Porque é impressionante como todo mundo conhece alguém que foi vítima de abuso ou vítima de estupro, mas ninguém conhece o abusador. Não é estranho isso? Que ninguém saiba quem é um abusador, inclusive nem nos foi dado o nome dele aqui, nem foto, nem nada, porque eu queria mostrar. Inclusive eu vi o Cláudio Luiz falando hoje mais cedo sobre isso e eu concordo com ele. Porque aqui a gente sabe quem é a vítima, a gente sabe a delegada que dá informação, mas a gente não sabe o nome desse estuprador. Para poder mostrar aqui para vocês. Uma outra coisa que dizem é que é doente. Não. Tem gente que tem até uma patologia, uma doença, que denomina-se como pedofilia. Só 20% dos casos. 20% dos casos de abusos contra crianças. A pessoa tinha algum tipo de patologia. Nos 80%, esse homem, esse abusador, não tinha qualquer problema. Então não me venha com doente, não me venha com monstro. É gente, é humano, de carne e osso, que sabia a idade dessa criança e ainda assim usou da fé dela para poder abusar. Ele destruiu não só essa criança, mas a família inteira dela, assim como amigos e todos desse grupo.